Bom, pessoal, muitas vezes a gente vai se deparar com funções que vai ser subdividida em duas ou três funções aqui dentro, num determinado valor a ser analisado. E a pergunta é: existe o limite da função f de x quando x se aproximar num ponto que nesse caso aqui vale 3? Existe a função, já que essa função é dividida em duas funções aqui dentro? Nesse tipo de função, pessoal, a gente vai fazer o estudo daquilo que a gente chama de limites laterais. Ou seja, a gente vai pegar o ponto que a gente vai analisar, que nesse caso aqui é o 3, e vai fazer a análise do limite para valores maiores do que 3, se aproximando cada vez mais de 3 pela direita, e vai fazer a análise do limite para valores menores de 3, para valores se aproximando cada vez mais de 3 pela esquerda, e verificar o resultado. Para que exista esse limite no ponto x valendo 3 nesse exercício, os resultados têm que ser os mesmos. Então, como que a gente faz essa análise? Olha só. Então, a gente vai fazer o limite da função f de x quando x se aproximar ou tender ao número 3 pela direita. Pela direita são valores maiores do que 3. Então, se são valores maiores do que 3, a gente simboliza aqui pelo sinalzinho de mais. Então, esse mais aqui em cima do número significa valores maiores do que esse ponto que você está analisando. Então, olha só. Limite quando x se aproximar de 3 pela direita, valores maiores do que 3. Qual é a função que representa para x maior do que 3? Olha, x maior do que 3, a nossa função assume essa escrita, x mais 1. Então, x mais 1. Então, quando x se aproximar de 3 pela direita, ou valores maiores do que 3, basta a gente fazer a substituição aonde tiver o x pelo número 3. 3 mais o 1 é uma constante, limite da constante é a própria constante 1, então esse resultado vale 4. Tá? Da mesma forma, vamos analisar limite da função f de x quando x se aproximar agora de 3 pela esquerda, valores menores do que 3, tá? Qual é o comportamento, qual é a função quando x for menor do que 3? Ó, para x menores do que 3, a nossa função assume um número 4. Então, essa f de x, nossa, vale 4. E vamos aplicar o limite. Como não tem a variável x, é o limite de uma constante. O limite de uma constante é a própria constante, então esse resultado vale 4. Tá vendo? Olha, os resultados são iguais. Então, se os resultados são iguais, então, limite da f de x quando x tender a 3 pela direita, se for igual ao limite da f de x quando x tender a 3 pela esquerda, como isso aqui é igual, então a gente fala que existe o limite da f de x quando x se aproximar de 3.